Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma desgraça do Benfica e hoje vamos falar de um comentador que eu não morro de amores por ele, mas no programa de hoje, da hora de almoço, até concordei com ele. Se quiserem ouvir, esperem mais 40 segundos a seguir à vinheta. Pois é, pessoal, Benfica mais uma vez empata em casa. Desta vez não estava lá o Bruno Lage, estava o Mourinho. Não quer dizer com isso que as culpas vão todas para o Mourinho, pois eu mais uma vez disse que o Mourinho agora vai ter, pelo menos até o Natal, a desculpa que não foi ele que formou este plantel de merda, diga-se de passagem, não é? Um plantel construído na sua totalidade pelo nosso antigo e novo presidente. É verdade, Rui Costa continua lá. E pelo nosso ex-treinador Bruno Lage. Benfica continua com um jogo muito amorfo. As poucas oportunidades de golo, que ontem até foram algumas, normalmente falham, andam muito a falhar. O Luque Bacchio terá que rever os seus treinos, terá que treinar a mais, rematar a baliza, pois tem sido uma miséria autêntica. Para quem não gosta do Otamendi, muitas vezes eu entrei em algumas discussões amigáveis sobre o Otamendi nas minhas lives, a dizer que o Otamendi isto e que está velho e que a nossa dupla, que é o António Silva e o Araújo, pois como podem ver, o nosso Araújo também falha. E ontem falhou muito. E pronto, aquele autogolo, aquilo é digno de uma cena dos apanhados. Um penalti que não era para ser penalti, mas Trubin a defender o penalti e depois Araújo a marcar um golão sem dar hipótese ao seu companheiro da equipa a marcar um dos autogolos mais estranhos que eu já vi. Prontos, pelo Benfica. Mas agora, sem mais demoras, vamos lá ouvir o que aqui o meu amigo Diogo Luís tem a dizer. Arbitragem, não só nesta do Benfica, mas também fazendo referência à arbitragem do jogo do Sporting. Tem, de alguma forma, o Benfica aqui alguma razão? Devia ter um discurso diferente, o presidente e o treinador? Olha, ponto número 1, minha opinião, não era penalti. Acho que é lógico. Ponto número 2, o Benfica não perdeu por causa desse penalti. Espera aí, eu vou interromper já e aviso já que vou interromper muitas vezes neste vídeo. Eu sei que o pessoal que não gosta que eu interrompa, mas quem não gosta pode sair e ir ver para outro canal. Eu não concordo aqui com o Diogo Luís, porque assim, o Benfica falhou, é verdade, falhou muitos golos, jogou mal, como tem jogado ultimamente, mas o autogolo só teve origem num penalti que não existiu. Portanto, partindo do princípio que se não houvesse aquele penalti, o Araújo não iria marcar golo, poderíamos ter ganho por 2-1. Portanto, não concordo. Não é só por não se jogar mal que não se ganham jogos. O Sporting no outro dia, se não fosse aquele canto, também não ganhava. Portanto, para aqui serve o mesmo. E este é que é o problema do Benfica, é este. Porque a exigência com os árbitros é fantástica. Os árbitros não podem cometer erros, já com uma reunião com o Conselho de Arbitragem. E a minha pergunta é, e o Rios? Já tiveram uma reunião com o Rios? O Rios teve um investimento de 30 milhões de euros. O Rios escorregou, ao minuto 90 perdeu uma bola ao meio do meio campo. Bom, vou interromper outra vez e agora vai ser assim.
Aqui já concordo. Para mim o Rios agora ficava 2 ou 3 joguinhos no banco, pois eu por acaso tive aquele sexto sentido, como eu tenho muitas vezes. Por acaso tive o sexto sentido, estava a pressentir que o Trubin ia defender o penalti, e quando o jogo estava quase a acabar e vi o Rios no meio de 4 jogadores do Casa Pia e com a oportunidade mais que muitas de ter largado da bola e não a largou, e depois aconteceu o que aconteceu. E Rios gosta muito de fazer isto. O Rios precisa de ir uns joguinhos para o banco, que é para se acalmar, para ver que isto está a jogar no Benfica, que não anda a jogar lá nos clubes da Colômbia. Não vou falar do Palmeiras, porque o Palmeiras também é um grande clube. O próprio penalti foi defendido pelo Trubin e o Tomás Araújo é que meteu a bola dentro da baliza. Ou seja, em condições normais o penalti nem era golo. O Trubin tinha corrigido e tinha trazido a verdade desportiva. Agora a questão é, o Benfica joga bom futebol? O Benfica tem 0 pontos na Liga dos Campeões por causa dos árbitros? O Benfica empatou com o Rio Ave, com o Santa Clara e com o Porto por causa dos árbitros? O Benfica ontem jogou o suficiente para fazer um resultado normal, ou jogou aquilo que devia ter jogado contra um Casa Pia que trocou o treinador uma semana antes, que era uma equipa desacreditada? O Benfica sabe jogar em ataque ofensivo? O Benfica investiu 130 milhões e só joga aquilo? E quando tu queres passar cá para fora que o foco e o problema do Benfica, efetivamente, e eu acho que esse é que é um grande problema, é que para Rui Costa e para José Mourinho, o problema do Benfica são os árbitros. E quando tu olhas para dentro e não vês um grande problema e pensas que os árbitros é que são o teu grande problema, tu não vais corrigir os seus defeitos. Porque a equipa do Benfica continua com muitos defeitos. O Casa Pia jogou muitas vezes no meio campo do Benfica com bola controlada tranquilamente. O Benfica não é uma equipa capaz de fazer uma pressão asfixiante sobre o adversário. O Benfica não é uma equipa que é capaz de criar oportunidades de golo. Ontem o Casa Pia teve 3 oportunidades de golo, o Benfica teve 3 oportunidades de golo. Volto a dizer, um Casa Pia que este ano tem estado péssimo em termos exibicionais e que acabou de trocar de treinador. E está mesmo acima da linha d'água. E portanto, quando tu queres, e repare, o Benfica este ano, dos 7 primeiros só jogou com Gil Vicente e Porto. Agora em dezembro o Benfica vai jogar com o Famalicão, com o Moreirense, com o Braga e com o Sporting. E se o problema do Benfica são os árbitros, então eu acho que o Benfica vai ter um dezembro muito complicado. Porque a verdade é que, desde que o Benfica trocou o treinador para Lages, para Mourinho, eu não vejo melhoras. E eu tenho dito isto sistematicamente, há muita gente que chega aqui e diz não, já vejo melhoras aqui e ali. Não vejo. Defensivamente continua uma equipa que na transição defensiva continua terrível, permite que os adversários entrem. Ofensivamente, em ataque posicional e organizado, o Benfica não consegue, tem muitas dificuldades em criar ocasiões de golo. O Benfica é uma equipa que joga muito bem em transições ou em contra-ataques, porque aproveita o Luquebaque. De resto, o Benfica não faz mais. E eu não vejo essa evolução. Sendo que, gosto ou não se gosta dos jogadores que o Benfica tem, o Mourinho gosta. O Mourinho tem muito melhores jogadores que os outros. Se calhar, com exceção do Porto e do Sporting, o Benfica tem muito melhores jogadores que os outros. Mas dentro do relvado não é isso que se vê. Por fim, dizer que, em termos de arbitragem, no final das contas, Benfica, Porto e Sporting são sempre beneficiados de longe. De longe. E são aqueles que neste momento estão a colocar mais problemas. São aqueles que estão a querer criar pressão nos árbitros. E sendo que, para terminar, Conselho de Arbitragem, Pedro Proença assumiu a presidência da Federação em fevereiro. Disse que ia tudo mudar e o futebol português ia mudar. E o Conselho de Arbitragem e a Federação nunca teve tantos árbitros a trabalhar. E a verdade é que eu nunca vi tantas polémicas. E também nunca vi um Conselho de Arbitragem e um Presidente que no meio deste caos e no meio deste pântano não consigam aparecer e dar uma mensagem de esperança, uma mensagem de calma e defender os seus. Porque eu acho que os árbitros também têm que ser defendidos. Porque no limite os nossos árbitros não são inferiores à Liga Inglesa ou às outras ligas. O que nós temos, se calhar, inferiores é a capacidade de assumir as responsabilidades que cada um deve ter. E ontem o José Mourinho disse que nós temos culpa, mas a verdade é que nós temos culpa, mas isso ficou ali. E o que veio da conferência de imprensa foi os árbitros. Ele foi incapaz de explicar porque é que o Benfica joga tão pouco, porque é que o Benfica criou tão poucas oportunidades, porque é que, por exemplo, o Ivanovic entra a 2 minutos do fim. Sim. Porque é que o Ivanovic entra a 2 minutos do fim, sendo que do outro lado foi um miúdo de 17 ou 18 anos que fez o golo da vitória. Da vitória, acho não, que, do empate. efetivamente, não é este o caminho, mas lá está, o Rui Costa acabou de ser eleito. E era isto que os sócios queriam que o Rui Costa fizesse. Atenção, isto é importante. Os sócios querem que o Rui Costa venha e critique a arbitragem. A meu ver, o criticar a arbitragem não vai resolver os problemas do Benfica. Os problemas do Benfica são internos e o Benfica tem que os corrigir internamente. Estas críticas, André, tão acérrimas à arbitragem, não estou a entender, pode ser uma forma de José Mourinho e também Rui Costa retirarem aqui o foco das próprias debilidades. Claro. Ou, por outro lado, temos que analisar esta jornada e o Mourinho dizia ali que gostava muito de perguntar ao VAR porque é que não interveio.
Houve aqui claramente um erro, segundo as análises dos árbitros, houve um erro, sendo que no jogo do Sporting com o Santa Clara houve também um erro do árbitro que depois acabou por dar o golo do Sporting. Como é que analisas estas palavras do treinador, que acaba de falar muito mais da arbitragem? Sim, embora tenha começado a culpa nossa, mas depois percebeu-se o sumo, tudo espremido da conferência de imprensa, foi um libelo acusatório para a arbitragem do jogo, sobretudo para o VAR. O Mourinho disse por várias vezes, a responsabilidade gigante do VAR não é, lamento, mas não é, a responsabilidade gigante é dele porque não é aceitável que o Benfica, a vencer por 2-0, uma equipa tão frágil como o Casa Pia, possa consentir um empate e da maneira como o Benfica consentiu. Depois, mas isto do Rui Costa é mais recente, este ataque continuado aos árbitros e sobretudo, que eu acho que uma coisa absolutamente inacreditável, aos árbitros dos jogos dos rivais. Enfim, parece que o Benfica está mais preocupado com o que se passa nos jogos dos rivais do que com o que se passa em casa. Mas sobretudo do Mourinho. Pipa, a sério, Pipa. Então, claro que também tem que estar preocupado com os jogos dos outros. Principalmente depois daquele jogo em que o Sporting iria perder pontos com certeza. Acontece o que aconteceu, então. Pipa, a gente sabe que de cor é que tu és, mas pá, pelo menos disfarça um pedacinho, não é? Sinceramente, Rita, tenho que dizer que não estou admirado. Isto é o Mourinho dos últimos 10 anos. É o mundo contra mim, não é só os árbitros, é a imprensa também, é a má imprensa, é a diferença de análise. E é verdade, sim senhor, caro Pipa. O Mourinho começou a ser agora mais criticado e bastante mais criticado desde que está no Benfica. E não é pela imprensa estrangeira, é pela portuguesa. A imprensa portuguesa sempre levou o Mourinho ao colo em qual fosse a situação. Agora, como está no Benfica, pronto, a gente sabe como é que vocês são, não é? São os ressabiadeltos, mas é o que é. E, sobretudo, fez uma coisa que eu acho que é feia, quer dizer, por duas ou três vezes disse o erro do VAR, erro entre aspas. Ok, então se é entre aspas não é erro, então o que é, Mourinho? Quer dizer, então vá direto ao assunto. As acusações. Não, se diz erro entre aspas, quer dizer, é um eufemismo, não foi erro, então se não foi erro, foi o quê? Enfim, nisso estou de acordo com o Diogo. Pipa, foi erro. Está nas regras. Se a bola salta do corpo para o braço, está nas regras, que não é considerado mão. Agora, se estás-te a fazer de parvo, pá, já ninguém tem culpa. Podes continuar as tuas figuras de otário. Felizmente, também acho que não houve penalti. Também acho que o primeiro lance que dá penalti também é duvidoso, embora claramente o do António Silva não foi. Acho que eu hoje estive a ler nos jornais desportivos, todos os árbitros concordam. Sejamos sinceros, não houve penalti nem um caso nem outro caso. Se fosse há uns anos atrás, não era penalti nem aquele do... não sei quem cabeceou do Benfica, mas para mim aquilo também não era penalti, depois estava muito perto. O jogador quando salta levantou o braço, mas era impossível. E este do António Silva também não era. Foi mal assinalado, exceto Jorge Coroado, que acha que foi penalti e ainda aponta um outro penalti ao António Silva. Mas de qualquer maneira, o Jorge Coroado, esse não conta. O Jorge Coroado não conta, porque toda a gente sabe de quem é o Jorge Coroado, não é? Que ele tem uma zanga ao Benfica, isso já dura há milhares de anos, ninguém sabe. Eu sinceramente nem esqueci como é que alguém ainda sugere alguma coisa do Coroado. O Coroado, ele está bem onde está, que é no jornal O Jogo. Lá é que ele está bem e é por isso que ele lá está, não é? Opiniões do Jorge Coroado é chovendo molhado. Felizmente, para a verdade esportiva, o Turbine defendeu esse penalti. Portanto, agora, aquilo que me parece é que esta cortina de fumo é óbvio de quem não está a perceber o que se está a passar. Eu acho que qualquer adepto de normal vê que o Benfica joga menos do que o Sporting e do que o Porto, é menos competitivo. Se calhar não tem a intensidade e o foco até ao último minuto que os outros dois têm mostrado.
No caso do Sporting até é compreensível, porquê? Porque é uma equipa que vem de trás, é uma equipa bicampeão, uma equipa com processos mais assimilados. No caso do Porto é embaraçoso, porque o Porto mudou também de equipa e tem um treinador há pouco mais tempo, que tem pouco mais tempo de trabalho na equipa do que o próprio Mourinho. Portanto, esse é o problema do Benfica e eu acho que não vale a pena esta verdadeira choradeira permanente, nem é bonito. E vou dizer-te, Rita, e não colhe. Eu acho que os próprios adeptos... Os adeptos não... Não, os adeptos têm olhos na cara. E ontem, por alguma razão, no final, não houve uma ovação de apoio à equipa. Olha, empataram, mas caramba, deram tudo, jogaram bem. O próprio Rui Costa deixou escapar. Eu sei que o Rui Costa, no final, estava profundamente desiludido com a equipa e, por suposto, com o treinador, porque... Eu estou de acordo com o Diogo, o Benfica não perdeu 2 pontos por causa de um penalti mal assinalado e felizmente defendido pelo Trubin. Perdeu por incompetência própria. E Richard Rios ficou ligado a esse lance do empate, o Sim, médio... ficou, mas repara que mesmo no próprio lance do empate houve uma atrapalhação entre o guarda-redes e creio que o Tomás Araújo ou o António Silva foi um dos dois. Até nisso é uma equipa que não está trabalhada, é uma equipa que não... Sim, o Richard Rios teve aquele claro que sim, e depois a Nhaga marcou o Sim, e depois ficou no chão a rebolar-se, a simular como eu. E o médio do Benfica nas redes sociais, no Instagram, já de madrugada, fez uma publicação, mostrou uma foto de conjunto da equipa encarnada e escreveu botar a cara e assumir sempre, jamais tentar justificar e se esconder, a que juntou também o lema dos encarnados, e pluribus unum. Diogo, aqui como dizia o André, o Richard Rios ficou ligado a este lance, mas quando tropeçou nele próprio, e acho que as imagens foram muito claras, ainda teve ali algum tempo agarrado ao tornozelo, às pernas e saiu a coxear. Pois esteve a fazer figura de otário, podem dizer assim, já que dizem tanta merda nesse programa, também podem dizer que o que Richard Rios fez foi figura de otário, porque foi. E agora tem aqui esta publicação a dizer que ninguém se pode esconder. O que é que isto significa? Olha, em primeiro lugar, o que ele fez é o que se diz em gíria futebolística, fez um mingué. Percebeu que errou e ficou ali no chão, quase a justificar. Primeiro, a iludir os adeptos, a pensar que tinha sido falta, que não foi. Foi ele que deu um pontapé nele próprio. E depois a justificar. E depois o José Mourinho disse uma frase muito interessante, no meio daquelas... Os jogadores, sim, que não... Pode acontecer que alguns jogadores não saibam o que é o Benfica. Vamos ouvir já essas declarações a seguir. Não sei se queres pôr, mas eu vou falar sobre elas. Mas pronto, eu vou falar sobre ela. Pode acontecer que alguns jogadores... Mas falamos primeiro aqui deste... Não, mas é que vai entroncar no meu racional. Sim. Porque, claramente, eu acho que o Rios não sabe o que é o Benfica. Ou seja, por um lado, se os jogadores não sabem o que é o Benfica, é um problema interno. Porque a própria estrutura do Benfica contrata os jogadores, tem que lhes explicar o que é a dimensão do Benfica. Eles têm que sentir para onde é que vão. Porque se não sentirem para onde é que vão, isto vai ser uma balbúrdia. E cada um faz aquilo que quer fazer. E, por exemplo, chegam e vão aos festivais da Costa da Caparica quando tem um jogo no dia a seguir. E isso no Benfica não pode acontecer, porque o Benfica é exigência máxima, concentração máxima. E tu não podes querer ser uma coisa e parecer outra. Depois, relativamente aqui ao Rios, isto tem a ver com a cultura do Benfica. Não são só os jogadores que não sabem o que é o Benfica. Os dirigentes também têm que saber o que é o Benfica. E vou dar 2 exemplos. Rios. Olha, se fosse a ti, dava 3 exemplos e incluía-te a ti. Tu também não sabes o que é o Benfica. Já lá tiveste, mas parece que não aprendeste nada. Eu sei que estiveste lá numa altura complicada, mas esse ressabiamento todo, estavas a falar tão bem até agora, portanto, são 3. E tu estás incluído. Cometeu um erro e ficou no chão. O Benfica antigo, cultura do Benfica, cometias um erro, vias que o Benfica tinha empatado 2-2, levantavas-te e saías ao pé coxinho pela linha lateral. Se tivesses lesionado, saías ao pé coxinho a correr. Sabes porquê? Porque o tempo está a passar. E o que é que o Benfica queria? Tentar marcar o golo da vitória. O que é que o Rios fez? Ficou lá 5 minutos a fingir que tinha uma lesão, ou se tinha. Tinha um pé disponível, não tinha? Cavalitas sai rapidamente entre outro jogador, porque o Benfica tem rapidamente que marcar o golo. Segundo ponto, no Benfica, os dirigentes não correm atrás de árbitros. Na cultura do Benfica, no Benfica grandioso, os dirigentes acabam o jogo e não correm atrás de árbitros. Isso não é o Benfica. E os dirigentes, quando vêm para o Benfica, podem ter experiência em competições, podem ter experiência internacional, mas têm que perceber que no Benfica tem que haver comportamentos que os valores do Benfica exigem. E não pode acontecer no Benfica que os jogadores, que os dirigentes andem a correr a perseguir os árbitros e a chamarem-lhe nomes. O que tem que acontecer é que tem que haver exigência máxima com os jogadores.
Os jogadores têm que dar tudo. Os jogadores têm que sentir efetivamente a responsabilidade de assumir a camisola do Benfica. E não têm que descartar culpas em função daquilo que são dos outros. E os dirigentes têm que dar o exemplo. Porque os jogadores podem estar nervosos, mas um dirigente que está a ver o jogo não está nervoso, não tem os nervos à flor da pele. Esse tem que ter a racionalidade suficiente para saber comportar dentro do relvado. Porque é isso que se exige do Benfica. É que os dirigentes tenham um comportamento sério e um comportamento que dignifique os valores do clube. Diogo, vamos contextualizar com essa declaração de José Mourinho, que disse que o Benfica merece mais respeito e deixou um recado ao plantel encarnado. O Benfica merece mais respeito da parte de todos. Quando eu digo todos, também digo dos meus jogadores. Não digo de mim próprio, porque eu tenho um respeito interminável pelo Benfica, mas eventualmente pode acontecer que alguns jogadores não saibam ainda o que é o Benfica. Há uma dualidade gritante de critérios a todos os níveis, seja ao nível mediático, seja ao nível arbitral e eventualmente institucional. O Benfica é grande demais e merece outro tipo de respeito. José Mourinho a dar um recado muito claro aos jogadores, mas André, de certa forma, ali o Diogo estava a tocar num ponto interessante, também aquilo que se passou no final com o Mário Branco. Sim, péssimo, acabou péssimo, por ser péssimo. expulso. Foi expulso, não E foi? também José Mourinho, que depois na conferência disse que foi lá tentar acalmar mas ele estava furioso com o árbitro, percebeu-se isso também, não sei o que é que Também ele são disse. comportamentos que também não dignificam não, o nada. Benfica. Não, sobretudo, no caso do Mourinho, atenção, eu tenho memória, e quem segue o futebol tem memória. Mourinho, nos últimos 10 anos, é isto. Mourinho, em abril deste ano, perdeu um jogo da taça e foi atrás do treinador do estádio e apertou-lhe o nariz. Pois, o Mourinho só quando estava no Porto é que não fazia mal estar a fazer isto, porque o Mourinho, quando ganhava, fazia a mesma coisa, Pipa, não sei se te lembras. Mas essa mioleira parece que não está a trabalhar bem. Mas isto é o que dá meterem comentadores anti-Benfica nestes canais. É o que é. O Pipa aqui está a falar mal, porque o Mourinho sempre fez isto. Sempre. Quando ganhava e quando perdia. Não é? O Mourinho, quando estava no Porto, quando estava no Chelsea e no Inter, ganhou muitos títulos, mas quando as coisas corriam mal, fazia o mesmo. Portanto, Pipa, não sei se estás a dizer isso por seres, não sei, por teres memória de peixe dourado, ou se estás-te mesmo a armar em carapau de corrida. Portanto, isto também é Mourinho. Quis dizer com essa dualidade gritante de critérios a todos os níveis, inclusive a nível mediático, arbitral? Não sei, é só o Mourinho pode dizer isso. Pode dizer isso. Mesmo descontando aqui alguma perspectiva umbiguista da coisa, só o Mourinho pode explicar o que é essa dualidade de comentários nos mídias. Tu sabes o que é que queres dizer, pois tu fazes parte desse lote de cromos que levou o tempo a arrasar o Benfica. Portanto, tu sabes muito bem, não te faças mesmo de parvo, porque nós sabemos que não és parvo, mas gostas de te fazer de parvo. Não sei, quer dizer, os mídias falam quase obsessivamente do Benfica. O Benfica tem um espaço mediático que é o triplo ou quádruplo do espaço dedicado aos seus rivais. E porquê? Devias dizer a porquê. Por se falarem dos outros, ninguém vê. Não há audiências, não há nada. Eu até pelo meu canal eu vejo. Tenho aqui mais adeptos do Sporting e do Porto do que às vezes do Benfica. O Benfica é que vende, não é? E quando não há assunto, então há que inventar. E quando o Benfica está na merda como está agora, então abutres como tu e como o rapaz que está aí ao teu lado, já para não falar noutros canais, caraças, vocês parecem mesmo os vampiros. Mesmo que esses rivais estejam melhor e ganhem mais. Portanto, não sei de que se queixa Mourinho, só ele pode explicar isso, mas atenção, chama a atenção. Isto é o Mourinho dos últimos anos, no discurso dele. Olha, outra vez vou-te dizer a mesma coisa. O Mourinho sempre foi assim. Aliás, basta veres o Mourinho do primeiro ano de Benfica, na altura em que foi contratado, quando Mourinho era um desconhecido. E o Mourinho já era assim.
Portanto, quando tu afirmas que é os últimos 10 anos, além de estares a mentir, estás a aldrabar. Portanto, posso dizer que além de seres mentiroso, és aldrabão. És as duas coisas. Por acaso, quem dizia esta frase até era um portista, o Manel Serrão, que eu por acaso até gostava muito do Manel Serrão. Vá-se lá saber porquê. Não duvido que o Mourinho deu o máximo e ele próprio tenha consciência dos pecadilhos da equipa, dos dele próprio eu acho que já não tem tanto, é mais en passant, mas a questão é esta. Volto a dizer, o Mourinho dos tempos áureos nem perdia tempo com arbitragens. Não perdia, por isso simplesmente impunha-se. Aqui, este é o discurso de Mourinho, sempre autodesculpabilizando. Já começou com os árbitros. Repara uma coisa, tu achas normal que um treinador fale do que se passou? Não estava cá, não era treinador. Encontrou a equipa... Vamos ouvir essa declaração. Carregam o peso. Uma declaração intrigante de José Mourinho que revelou que os jogadores carregam um peso há 2 anos e afirmou que é algo que o preocupa. Uma coisa que me preocupa verdadeiramente é que os jogadores sentem esse peso. Carregam com eles, pelos comentários que fazem, mesmo antes das coisas terem acontecido hoje, por comentários que fazem, pela maneira como encaram determinadas situações, os jogadores carregam com eles o peso daquilo que sentem, porque são coisas que dizem que vêm do passado, que são coisas que eles dizem que sentem há 2 anos, esta parte que sentem fortemente determinado tipo de coisas. Eu tento ir pelo outro lado, tento ir pelo lado daquilo que é a nossa missão enquanto treinadores e jogadores, mas é um peso que eles carregam, e quando tu carregas esse negativismo é mais complicado. Declarações que levantam aqui algumas dúvidas. André, falavas destas declarações. Olha, eu tenho que entender será isto. Por causa do Sporting, claro ganhar que é há 2 por causa anos do Sporting. O campeonato? Sim, e o peso... Primeiro, Mourinho há 2 anos era treinador de Roma, ano passado era treinador do Fenerbahçe, se não estou em erro. Não estava cá, não viu. Ou leu nos jornais, ou viu os jogos na televisão. Segundo, esse negativismo é ele que o tem que reverter. E como é que ele tem que reverter esse negativismo? O que ele sente, julgo eu, interpreto desta maneira. O Benfica, nos últimos 2 anos, foi batido por um rival que lhe foi superior. Alguma dúvida sobre isso? Tinha melhores jogadores, tinha um jogador como o Benfica não tinha, e Joker... Pois tinha, é verdade. Realmente, o Sporting, no primeiro ano, né? No primeiro ano de Jóqueres, não deu qualquer hipótese. O ano passado desportámos com o Sporting até a última jornada. Na Taça de Portugal fomos gamados. Portanto, Pipa Pipa. Pois, o nome ou seja, fazes mesmo jus ao teu nome. Uma pipa, uma autêntica pipa de vinho que tu mamas antes de ir para os programas, e depois chegas aí e só dizes merda. Mas pronto, é o que é. Nós já estamos habituados. Jogava mais futebol, tinha um treinador muito superior ao treinador do Benfica, Ruben Amorim. Foi isso que aconteceu. E qual é o drama? Quer dizer, quando o Benfica ganha, não é o mesmo drama, entre aspas, para os outros. Portanto, este negativismo, este peso negativismo, eu não quero aprofundar muito. Eu sei o que é que ele quer dizer. Penso que ele quer associar à decisão errada do árbitro ontem, quer envolver isto tudo. Quer dizer, o Benfica anda há 2 anos a perder por causa dos árbitros. É isso, foi isso. Se essa é a mensagem que o Mourinho pretendeu fazer passar, é péssima. É péssima, que desresponsabiliza os próprios jogadores, e ainda mais ridículo quando ele nem sequer era treinador da equipa. Mas enfim, seja como for, e mesmo que se aceitasse que isto é um reparo, uma observação coerente, a responsabilidade é dele. É ele que tem que tirar esse peso negativo dos jogadores. E como é que ele consegue fazer isso? Ganhando. Olha, em vez de estar em 3º lugar na tabela, estar em 1º. É uma boa sugestão. Diogo, estas declarações... Realmente é muito complicado. Além de termos mesmo há que dizer a verdade, a nossa equipa, o nosso plantel este ano é uma merda mesmo. Não foi mal construído. E depois temos estes artistas que levam o tempo a bater, neste caso, no ceguinho, que somos nós agora. E eles adoram porque andaram anos e anos e anos a arrastar-se por esses esgotos afora. E agora
nestes últimos 5 anos ganharam 3 campeonatos, porque eu sei de clube é que é aqui o Sr. Pipa, e agora andou aqui com o peito cheio, mas pode ser que isto um dia que vá acabar e depois vamos ver o Sr. Pipa se calhar mais afastado dos programas, porque não é por nenhuma coincidência quando o Benfica normalmente tem um deslize que é sempre o Pipa e o Diogo Luís que estão nesses programas. Quando o Benfica está a jogar bem ou ganha, Diogo Luís nem lá aparece e muitas vezes nem há programa. Portanto, é o que é. Vamos lá ver se ainda há mais alguma coisa. Eu por acaso não tinha visto isto, nem ouvi, estou a ver agora mesmo. Terão a ver com o tal lençol verde que se falava que o Sporting teria na Federação Portuguesa de Futebol? Eu não sei, mas sabes que eu estive aqui a ver, o Mourinho diz que há 2 anos, não é? Há 2 anos. Mas do plantel de há 2 anos, em 37 jogadores, estão 9 no Benfica. Pois, olha. O Benfica faz uma rotatividade tão grande que eu não sei como é que eles sentem aquilo que se passa há 2 anos. Mas do plantel de 37 jogadores que eu estive aqui a ver, 37... Agora temos aqui a especialidade do Diogo Luís, que é contabilidade, não é? Ele é excelente em contabilidade. Não sei o que é com um talento nato como o Diogo Luís está a fazer num programa da hora de almoço na CNN, quando poderia estar a gerir uma grande empresa, e está aqui. Vamos ouvir aqui o contabilista da CNN. Com 5 guarda-redes, etc. Está Samuel Soares, Bá, Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Orsnes, Sheldon. Bom, neste caso é mais a especialista em recursos humanos. Prestiano e João Rego. O João Rego era miúdo, o Samuel Soares era miúdo. O Sheldon pouco jogava, o Prestiano pouco jogava. Portanto, daqueles que jogam, o Tomás Araújo também não jogava muito. Daqueles que jogam é o Orsnes, o Bá está lesionado. E o António Silva. Ou seja, como é que eles têm um peso de há 2 anos se nem estavam cá? Estavam cá 9 jogadores. Em 37 jogadores de há 2 anos estão cá 9. E o peso, o que eles têm que carregar é o peso de perceberem que é o Benfica. E que o Benfica não basta ficar fechadinho e sair em contra-ataque e ataque rápido. O que eles têm que sentir é que não basta chegar às redes sociais e mandar uma mensagem bonita a dizer que estão unidos, quando dentro do relevado não demonstram isso da mesma forma. Porque os comportamentos e a responsabilidade assumem-se dentro do relevado, não é fora. Dentro do relevado é que o Rios tinha que assumir e sair rapidamente do jogo. Dentro do relevado é que a equipa, depois de estar a ganhar 2-1, tinha que manter, ele tinha que ir para trás do resultado. E, portanto, aquilo que se quer fazer passar de que, efetivamente, o Benfica é tão penalizado ou tão beneficiado como o Sporting e o Porto. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso. Vamos chegar ao fim, vamos fazer as contas e vai bater certo. Agora é assumir a responsabilidade e, sobretudo, melhorar aquilo que pode ser melhorado, que é jogar futebol. E imune a todas estas polémicas está o Futebol Clube do Porto, que venceu em Famalicão por... Prontos, claro, o Porto está imune. Não vou dizer nada sobre o Porto. O Porto, o ano passado, estava na merda. Este ano está a jogar bem. Está a merecer ser a melhor equipa em Portugal e por isso está em primeiro. Mas agora, já em relação ao Sporting, já não posso dizer a mesma coisa, porque o Sporting tem sido... Nem vou dizer, mas pronto. Isto também funciona como um ciclo. Às vezes é o Benfica mais beneficiado, outra vez é o Sporting, outra vez é o Porto. Neste caso agora está a ser o Sporting, claramente. O programa foi só isto. Agora espero mais comentários de benfiquistas, era o que eu queria dizer com isto. Tenho muito poucos benfiquistas nos comentários. A maior parte é sportinguistas e portistas. A maior parte desses comentários são todos eliminados, porque uma coisa é comentar, outra coisa é vir para aqui javardar. Isto não é aquela parte dos comentários do Record, que é a maior javardice que eu já vi na vida. Aqui, o moderador, que sou eu, vai apagar todos esses comentários. Portanto, sim, se podem dizer que eu estou com a azia. Estou com a azia. Eu estou com uma dupla azia. É a azia de ontem termos empatado e a azia de não ter havido mudança. Esta noite irá haver a Liga de Ouro. Não sei se vou postar algum vídeo sobre a Liga de Ouro. Provavelmente não, porque amanhã é dia de trabalho. E como eu não vivo às custas do Estado, prontos, é o que é. Um grande abraço para todos os benfiquistas e para sportinguistas e portistas de bem que venham aqui ao meu canal.
e até o próximo vídeo. E sim, estou como lá, admito.